diretamente ligada à segunda lei de Newton, e também perguntamos aos mesmos discentes que responderam ao formulário de fenômenos mecânicos, responderam à mecânica dos fluidos, mas eles já teriam cursado e não ficaram retidos por nota, e não por frequência. Pode passar, Raquel. Nós catalogamos, comparamos e analisamos esses resultados escolhidos para possíveis discussões dos pesquisadores. Os dados coletados serviram apenas estatisticamente, sem nenhuma divulgação, sem saber quem respondeu, sem poder ligar, associar a resposta a qual nos foi dada. E nossa pesquisa ela passou a se tratar como pesquisa de opinião, porque o CEP tratou nossa pesquisa como burocracia. Ele falou que nós ofendíamos, constrangíamos quem estava respondendo para nós, como se fôssemos divulgar alguma informação, sendo que isso não seria feito. Os dados coletados seriam apenas para norteio dos pesquisadores, para ver o que os discentes pensavam ou se eles tinham dificuldade com a segunda lei de Newton, com os tópicos que foram abordados para o nosso projeto. Deixa eu só explicar para vocês. Existe dentro da universidade um órgão chamado Comitê de Ética e Pesquisa. Qualquer tipo de pesquisa que envolva seres vivos, pode ser um bichinho, pode ser, acho que planta, não sei se entra, pessoas, tem que passar por uma série de validações, tá? Só que, infelizmente, essa é uma opinião minha, que esse comitê, ele põe tudo no mesmo chapéu. Porque assim, uma coisa é fazer uma pesquisa em pessoas, como tem lugares aqui na universidade, que, por exemplo, faz coleta de sangue, tá? Uma pesquisa que envolva o sangue. Realmente, uma coleta de sangue é uma coisa invasiva. Você vai espetar uma agulha no braço de alguém, né? É uma coisa forte. Outra coisa é você trabalhar com pessoas fazendo perguntas para elas. Olha só, tem um ditado muito antigo de que perguntar não ofende, ou não deveria ofender. Se você salvaguarda a integridade da pessoa, não divulga o nome, não dá pista nenhuma de quem é a pessoa, essa pesquisa deveria ser aceita. O problema é o seguinte, eles tratam tudo como se a gente fosse enfiar uma agulha no braço de alguém. E aí, o projeto, a gente tentou passar com esse projeto nesse comitê 3 vezes, não conseguiu, e aí nós achamos uma brecha. A brecha foi justamente essa. Porque quando você pergunta para uma pessoa o que ela acha, né? A opinião dela, o que ela acha, achar, opinião é que nem nariz, cada um tem a sua. Então você pode fazer porque não compromete, desde que você não divulgue nada que... E aí não precisa passar por um tal comitê. Foi essa alternativa que a gente achou, porque senão a gente já está preso na burocracia, até hoje não teria feito nada. Tá? É só um esclarecimento. Aqui é uma visualização de como que foi o nosso questionário aplicado online, onde nós falávamos para o discente o que se tratava o projeto, que era apenas uma pesquisa de opinião, que nada seria divulgado, que não teria como associarmos quem respondeu ao que foi respondido, que a única acesso que a gente teria era a data e a hora que a pessoa entrou no formulário e respondeu ao formulário. E falamos também que era apenas para nortear os pesquisadores, para ver se o projeto estava caminhando para o que a gente esperava. E as perguntas que nós fizemos aos discentes foi se ele achava que ele tinha dificuldade para aprender a segunda lei de Newton, podendo responder em múltipla escolha se sim ou não, se ele achava que ele teria uma boa base, se ele teve uma boa base para aprender a segunda lei de Newton, e se ele achava que o aprendizado da segunda lei de Newton era fundamental para algum tópico na disciplina de fenômenos mecânica dos fluidos. Olha só para vocês entenderem a diferença de uma pesquisa de opinião para uma pesquisa não de opinião, essa primeira pergunta, você acha que tem dificuldade em aprender a segunda lei de Newton? Diferente seria eu perguntar assim, quais das opções abaixo revelam melhor, demonstram melhor a sua dificuldade em aprender a segunda lei de Newton? Mesmo que eu colocasse ali, eu não tenho dificuldade, não é uma opinião. Vocês estão percebendo a diferença? Induzido a responder aquilo. Hã? É como se a pessoa tivesse sido induzida
resida a responder aquilo. Então, essa é a diferença. Você acha isso? O que você acha? Ah, você acha mais bonito o quê? O azul ou o vermelho? Entendeu? Eu acho. Né? Enfim, posso ir? Da mesma forma, nós colocamos aqui um questionário docente que, na verdade, ele não foi igual ao discente que foi em questão de múltipla escolha. Foi uma questão dissertativa, digamos assim, para que eles pudessem responder para a gente qual a importância de saber a segunda lei, a segunda lei de Newton para a formação do engenheiro. E aí eles responderam para a gente em forma de texto e a chave do texto era a data e a hora apenas. E de acordo com a primeira pesquisa divulgada para os discentes, 33% deles disseram que não apresentam nenhuma dificuldade para aprender a segunda lei de Newton, que para eles é tranquilo. Aproximadamente 67% disseram que já apresentam dificuldade, ou seja, número considerável de pessoas que têm dificuldade para aprender esse conteúdo, e é um conteúdo muito importante. Então, alguma coisa precisa ser feita para melhorar a absorção do conhecimento. E 100% todos disseram que eles acham que não tem a base boa em relação à segunda lei de Newton para cursar a disciplina de mecânica dos fluidos de uma forma mais tranquila. Então, isso revela que realmente algo precisa ser feito, tem alguma coisa na base que precisa ser alterada para melhorar lá na frente. E já na entrevista com os docentes, a gente pôde perceber que o tópico escolhido é muito importante na formação de qualquer engenheiro, porque basicamente tudo que a gente utiliza nos cálculos de estrutura, cálculo para reatores, tudo a gente vai ter que utilizar e conhecer a segunda lei de Newton que está correlacionada à força. Aí aqui é só mesmo para mostrar como foi respondido o formulário docente, que ali dá para ver que só tem mesmo a data e a hora que respondeu, não tem como a gente identificar quem respondeu, que é realmente uma coisa de opinião. E foi quem respondeu esse formulário docente foram os professores que ministram fenômenos mecânicos e mecânicas dos fluidos. Não foi aberto para todos os professores, porque, assim, a gente queria focar mesmo nos professores da situação. Né? Aqui é um pouco o problema que a gente propôs para fenômenos mecânicos. Na aplicação do teste que nós recrutamos os discentes, nós mostramos a eles o problema escrito. Consideramos um bloco de massa M puxado ao longo de uma superfície horizontal por uma força horizontal Fx. De acordo com a figura acima, como podemos ver, a força M é a força normal exercida pelo bloco, pela superfície lisa, e a força P é o peso do bloco. Aí na primeira pergunta perguntava, sendo um bloco de massa de 2 kg, qual seria a força normal? Aí nós dissertamos como seria a resolução do problema detalhadamente, a pessoa teria que admitir um sistema em equilíbrio e tudo, e chegamos ao resultado da força-peso de 20 newtons. Pode passar, Raquel. E a segunda pergunta seria qual a força Fx é necessária para transmitir ao bloco uma velocidade de 4 metros por segundo em apenas 2 segundos, a partir do repouso. Com isso, colocamos a fórmula, mostramos o dv, achamos a aceleração pela fórmula, mas mesmo assim explicando tudo que estava fazendo passo a passo. E com isso achava a força horizontal pela segunda lei de Newton, que é força vezes massa vezes aceleração, que achava 4 newtons. E abordando o mesmo enunciado, as mesmas perguntas, nós apresentamos também a
abordada pelo livro, na forma que o livro aborda. Então, o livro ele simplesmente coloca as equações e coloca o resultado já direto. E na questão seguinte, da mesma forma, ele dá a equação da aceleração, mas ele não destrincha de forma que possa facilitar o entendimento. E, além disso, o livro faz a utilização do termo em inglês para apresentar o peso. Ele apenas mostra o resultado. Olha só, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Cadê a seta? Isso. Eu tô certo. Esse desenho aqui estava no livro, tá? Só que essa FY, FX, o P, uma série de informações que tem aí no desenho, ou esse desenho foi refeito pela Clea, ou eles não estavam aí, ou estavam de uma forma que assim, para um aluno que demonstra tanta dificuldade em aprender, causava mais um complicômetro desnecessário, tá? Então a gente refez o desenho para poder fazer, para propor a solução, tá? Só para vocês saberem que... não, peraí, voltar. Mecânica dos fluidos. Olha lá. Para a mecânica dos fluidos, a gente abordou um problema relacionado à equação de Navier-Stokes, que o enunciado era o seguinte: dado o campo de velocidade euclidiano, esse daqui, encontre a aceleração de uma partícula de fluido. Aí ele apenas, essa solução é a nossa, o que a gente... Não, essa do livro. Solução... É ao contrário da outra. Ele coloca a fórmula e coloca que a aceleração é dada pela derivada parcial da velocidade em relação ao tempo e pelo produto escalar da velocidade com o gradiente de velocidade. Aí ele já dá o resultado direto da... A gente copiou, tá assim, entendeu? É assim. Aí ele já mostra também o vetor gradiente e já faz os cálculos. Pode passar. E ele apresenta o resultado da aceleração. Assim, ele não explica como ele fez para chegar no resultado. Ele só mostra os cálculos. Aqui é o nosso método proposto, onde a gente relembra. A maioria das pessoas acham estranho, mas tem aluno que chega lá no quarto período, você pergunta para ele qual que é a derivada da posição, ele não te responde que é a velocidade. Não sabe que a derivada da velocidade é a aceleração. Como chegaram lá, a gente não sabe. Não podemos afirmar nada, mas a gente quis relembrar como seria a velocidade, que é a derivada da posição, a aceleração, e assim falamos como que Navier-Stokes escreve ela. Falamos como que ele calcula o campo de velocidade pelas derivadas faciais em relação ao tempo. Pode passar, Raquel. O vetor gradiente também. Com isso, nós calculamos cada um, passo a passo, cada derivada parcial do vetor velocidade detalhadamente. Pode passar, Raquel. Calculamos o produto escalar do vetor gradiente separado, o vetor gradiente separado também, como daria cada resultado. Pode passar, Raquel. Calculamos depois o produto escalar do campo de velocidade com o vetor gradiente, colocamos como que I vezes I, os vetores unitários dão 1, que muita gente também não lembra da aula de linear isso. Pode passar, Raquel. E depois juntamos tudo e achamos a aceleração. Ou seja, tudo passo a passo. Aí esse aqui é o modelo de formulário de resposta que nós apresentamos para eles em relação aos dois testes cegos que a gente aplicou. A gente apresenta o que é o projeto e por que a gente precisava desse formulário, da resposta deles e da aplicação desse teste. E a gente